Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos irmãos. Eu estou passando onde quero aqui falar um pouco de fé, eu quero falar um pouco de perseverança, eu quero falar um pouco aqui de coragem, de determinação ou paciência. Eu me refiro a Jó, porque esse Jó de que eu me refiro foi muito paciente na vida. Talvez você que está me ouvindo, você está passando por um temporal e você não está entendendo nada, mas se fosse você agradecia. Ah, pastor, o senhor não está na minha pele. Esse Jó, do qual me refiro, ele foi muito usado por Deus, ou Deus usou este Jó para envergonhar o adversário no pior temporal da vida dele. Eu estou dizendo que esse temporal que você está passando, os ventos contrários que estão soprando na tua vida, é Deus não só colocando a sua fé à prova, mais que isso. É Deus te usando para envergonhar o adversário através desse problema que você está enfrentando e está mostrando para o adversário o quanto você que está me ouvindo confia nas promessas do Deus Todo-Poderoso. Deus quer te usar para isso. Você tem fé para ser muito honrado, muito honrada por Deus e através desse problema o adversário ser envergonhado? Porque é por isso que Deus está permitindo a prova da sua vida. É por isso que você está passando, alguns, por um determinado temporal. É por isso que alguns que estão me ouvindo do outro lado, o vento está soprando o contrário. É porque Deus quer te usar para envergonhar o adversário e mostrar o quanto nele você confia e o quanto você o ama. O Deus que está permitindo essa prova na sua vida própria. Então agradeça a Deus mesmo na prova. Agradeça a Deus mesmo que os ventos estejam soprando o contrário, vai passar. Nenhum temporal dura para sempre. Você é forte. Você pode. Você é capaz. Você consegue, eu sei que você consegue. Você é muito mais forte do que tudo isso. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 10. Acaso não cercaste, concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicam na terra. O adversário questionou a Deus sobre Jó, dizendo assim é fácil te amar. Assim é fácil dizer que te ama, porque se o Senhor cercou a ele a casa, tudo quanto ele tem, abençoa tudo que ele faz, tudo que ele coloca às mãos, o Senhor acrescenta. É fácil, tudo está dando certo na vida dele, os bens estão se multiplicando, tudo está fluindo naturalmente. É fácil te amar assim. Quem não ama outro desse jeito, tendo de tudo do bom e do melhor? Assim é fácil alguém dizer que te ama. Se o Senhor está guardando ele, o Senhor está guardando a família. O adversário questionando a Deus sobre Jó. E aí, quando o adversário questiona a Deus sobre Jó, o Todo-Poderoso, aquele que não dorme, aquele que conhece até as batidas de cada coração, olhou para dentro de Jó, lá no interior da alma, na divisão entre a alma e o espírito, no mais profundo, no oculto do coração, aonde só os olhos do Todo-Poderoso, e viu que o limite de Jó estava muito longe. Aí Deus olha o próprio adversário e diz assim: vai, toca em tudo que ele tem, está no teu poder. Só conserva-lhe a vida. A vida dele pertence a mim. Na vida dele você não pode tocar, mas o resto está no teu poder. Olha o versículo 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti da tua face, saindo o adversário questionando. Dizendo, se o Senhor tocar no que ele tem, o Senhor vai ver que ele vai blasfemar. Se o Senhor tocar no que ele tem, ele vai te negar na mesma hora. Porque tem gente que, de fato, não era o caso de Jó. Há pessoas que apegadas a bens materiais. Há pessoas que apegadas às conquistas. E conquista Deus pode sempre nos dar outro depois. Sempre. A vida é que é o mais precioso. E aí, como eu falei anteriormente, Deus olhou para dentro de Jó e falou, vai lá, toca em tudo. E tu vai ver que ele não vai blasfemar contra mim.
porque Deus sabia do limite de Jó. O adversário saiu da presença de Deus e assim, num estalar de dedo, num sopro, acabou com tudo que Jó tinha, do nada. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Vou vir para o versículo 19, diz assim: eis que se levantou o grande vento do lado do deserto, o vento do deserto, e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Encontrou força para adorar quando perdeu tudo do nada. Deitou rico, acordou pobre. Simplesmente no estalar de dedo, perdeu tudo que tinha. Num sopro, do nada, viu tudo se perderem. Aliás, parecia que estava perdido. Num sopro, só sobrou Jó, mais nada. O que ele fez? Rapou a cabeça, se lançou em terra e adorou Todo-Poderoso. A adoração, no 21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jó olhou em sua volta, não tinha mais a família, não tinha mais os bens, perdeu tudo num sopro, se prostrou em terra, e Deus usou aqui a Jó para envergonhar o adversário, porque quando Jó disse assim: Deus me deu, Deus tirou, bendito é o nome do Senhor. Jó está quebrando o adversário no meio. Jó está destroçando com o adversário. Jó está envergonhando o adversário. O adversário agora está olhando para Deus e dizendo: bem que o Senhor falou, o tal desse Jó aí te ama mesmo. O tal desse Jó confia no Senhor, porque eu te questionei, porque eu pensei que se o Senhor tirasse tudo que ele tinha, ele ia blasfemar na tua cara. Mas acabei com tudo que o Senhor deu para ele. E mesmo depois que eu acabei com tudo que o Senhor deu para ele, ele continua te adorando. Jó continuou adorando o Senhor depois de ter perdido tudo. Jó continuou confiando depois da maior tragédia na sua vida. Jó continuou adorando depois que havia deitado rico, acordado pobre. Encontrou força para adorar, reconhecendo que tudo veio de Deus. Talvez você que está me ouvindo, provavelmente, está passando por algum momento difícil. E você, em vez de adorar, agradecê-lo, está murmurando. Não murmura, não. Agradeça. Senhor, obrigado. Eu sei que o Senhor está por detrás de tudo isso, porque tudo coopera para o bem daquele que te ama. Eu não sei o que você está passando, mas o que quer que você esteja enfrentando, coloque as mãos para os céus e agradeça, porque de menos força, disposição, saúde, Deus está te dando para lutar. Bens, se porventura você perde algo, Deus te dá de volta. Você conquista de novo. Você pode lutar e depois Deus te dá o dobro. Agora a vida é preciosa. A vida depois que perde já era. E a vida você tem. Então agradeça a Deus pela saúde, pela força, pela disposição. Em vez de questionar, reclamar, envergonha o adversário. Quando você reclama, você está envergonhando o nome do Todo-Poderoso. Aí ele chega para Deus e fala: olá, não te falei? Está reclamando só porque quebrou a unha. Está reclamando só porque uma porta se fechou. Eles esqueceram que na sua palavra, que o adversário conhece a palavra. Eles estão reclamando que a porta se fechou. Eles esqueceram que o Senhor falou que o Senhor abriu outras portas. Estão questionando por causa do problema de saúde. Eles parece que não creem que o Senhor cura. Quando alguém conhecedor da palavra questiona, reclama, está envergonhando o nome do Todo-Poderoso. Mas quando, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio aos ventos contrários, conforme o versículo 19, você permanece adorando, aí você envergonha o adversário, quebra o adversário no meio e honra o nome do Deus Todo-Poderoso. Seja valente na fé como Jó. Seja corajoso como Jó. Determinado como Jó.
Jó adorou mesmo quando tinha perdido tudo. E você conhece muito bem a história, você sabe o fim. Porque a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. E o fim na vida de Jó, o início de fato foi trágico. O início foi desesperador. O início parecia que não tinha mais jeito, parecia que não tinha mais fim, parecia de fato tudo está perdido, porque é uma história normalmente quando ela se dá início, muitas vezes é em meio à tribulação, em meio ao desespero, em meio às batalhas da vida, mas o fim sempre é de vitória, porque foi assim com Jó, foi assim com Isaías e é assim conosco. Às vezes o início de uma história é em meio às lutas, em meio às batalhas, em meio a dias difíceis, em meio a temporais, em meio a ventos contrários, mas no fim a gente sempre sai mais forte e vitorioso com a vitória nas mãos. Na vida de Jó, de fato, parecia tudo estar perdido. Só que como Deus estava por detrás, no fim de tudo, Deus devolveu a Jó o dobro de tudo quanto lá atrás ele tinha. Deus deu a ele tudo em dobro depois. Então seja firme na fé. Não perca a fé, não questione, não reclame. Pelo contrário, adore, creia, confie. Seja valente de Deus. Seja guerreiro de Deus. Seja corajoso. Faça como Jó. Em meio à maior prova da vida dele, ele encontrou força para adorar. Envergonhando o nome do adversário e exaltando o nome do Deus Todo-Poderoso. Envergonhando o adversário e engrandecendo o Deus que pode todas as coisas. Envergonhando o adversário e honrando aquele o qual estava cuidando do mesmo Jó. Dizendo, Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. Com certeza o adversário passou a odiar Jó mais ainda, porque ele questionava Deus, por Deus guardar a Jó e tudo quanto tem, dizia assim, esse tal desse Jó diz que te ama. É tão fácil te amar assim, o Senhor abençoa tudo que faz. Acrescenta em tudo que ele faz, tudo que ele coloca as mãos, o Senhor abençoa. Ele, a casa, tudo quanto tem, o Senhor cerca, o Senhor guarda. Agora, se o Senhor tocar, ele vai blasfemar na tua cara, ele vai te pegar. Aí Deus falou, não vale. Porque ele não me ama por aquilo que tenho para oferecer. Mas Jó me ama por aquilo que sou. Não devemos amar a Deus por aquilo que ele tem a nos oferecer. Mas devemos amar a Deus por aquilo que ele é. Não por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é. Jó não amava a Deus por aquilo que Deus tinha, mas por aquilo que Deus representava na vida dele. É assim que devemos amar o Todo-Poderoso. E aí, quando Jó disse, Deus me deu, Deus tirou, bendito é o nome do Senhor. Quebrou o adversário no meio. Porque o adversário pensou, quando eu tirar tudo que Jó tem, ele vai negar o Deus que ele diz que ama. Quando eu tirar tudo que Jó tem, ele vai blasfemar o nome do Deus que ele adora. Ele vai negar na mesma hora. E mesmo quando o vento soprou ao contrário, Jó perdeu tudo do nada. Continuou adorando o Deus que pode todas as coisas. Continuou engrandecendo o Todo-Poderoso. Continuou honrando o nome do Todo-Poderoso. Mesmo quando perdeu tudo, ainda encontrou força para adorar, e a adoração foi engrandecendo e exaltando o Deus Criador dos céus e da terra. Não devemos adorá-lo a Deus pelo que ele tem, mas por aquilo que ele é. No versículo 22, para finalizar, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta ou culpa alguma. Não atribuiu nenhuma falta a Deus, reconheceu que tudo veio de Deus, tudo era de Deus. E tudo para Deus tem que voltar, porque tudo é dele. Jó está dizendo, nada é meu, tudo é do Todo-Poderoso. Ele me deu uma vez, se ele quiser, ele vai me dar de novo. Quantas vezes ele quiser. Mas eu não vou reclamar, não vou murmurar. Eu vou adorar mesmo nos ventos contrários. Eu vou adorar mesmo na tempestade. Mesmo agora que tudo está dando errado, aparentemente falando, eu vou continuar adorando, independente de qualquer coisa. Porque eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida. Então adore e não reclame. Porque a tribulação, o vento contrário, os dias difíceis, é Deus te usando para envergonhar o adversário e para que, meia tudo isso, o adversário possa ver em você
o quanto é puro e verdadeiro o amor da sua parte para com Deus que pode todas as coisas. É para isso que Deus está permitindo um problema na sua vida. Porque Deus quer envergonhar o adversário e quer te usar para que o nome dele, o Deus Todo-Poderoso, seja engrandecido e exaltado na sua vida própria, no nome de Jesus. Tá bom? Vou ficando por aqui, mas que você entenda que mesmo em meio aos ventos contrários, temos que continuá-lo adorando o Deus que pode todas as coisas. Tá certo? Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.